Oi, eu sou o Thiago Landim e hoje vou dar uma introdução sobre desigualdades, intitulada Desigualdades Primeiros Passos. Bem, um rápido resumo seria de início a desigualdade mais básica que tem para os números reais, que é que o quadrado de qualquer número real é não negativo, e usando esse fato a gente vai conseguir provar talvez as duas mais clássicas desigualdades, que é a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica e a desigualdade de Cauchy-Schwarz. E posteriormente vamos ver alguns truques que podem ser úteis para resolver algumas desigualdades particulares. Eu não vou falar de tantas desigualdades assim. Existem várias outras que poderiam ser faladas, mas eu acho que essas são boas o bastante para uma introdução. Então, o problema 1 que a gente vai ver, que está relacionado com o fato de que o quadrado de todo número é não negativo, é o seguinte: sejam a, b e c números reais, teste que a ao quadrado mais c ao quadrado é menor ou igual do que 4b. Mostre que para todo x, número real, vale que x à quarta mais ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais 1 é não negativo. E o que a gente quer fazer então, a ideia mais básica para tentar provar que algo é não negativo, é provar que ela é soma de quadrados perfeitos, e é isso que a gente tenta fazer. Então o que a gente faz é tentar completar os quadrados aqui. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, vou chegar aqui. A gente quer provar esse fato daqui, né? Então o que a gente faz é o seguinte, eu começo com o início, eu vou pôr x quadrado em evidência, e esse x à quarta vira x quadrado então, x quadrado mais ax. E como eu quero completar quadrado, então eu vou somar e subtrair ao quadrado sobre 4. E daí ok, eu tenho bx quadrado. Isso daqui eu precisei subtrair então, né, também. E por fim, eu vou completar quadrado aqui também. Então o que eu tinha era 1 mais cx. E eu vou completar com c ao quadrado sobre 4 x quadrado. E aqui então eu preciso subtrair também c ao quadrado sobre 4 x quadrado. E eu vou então organizar aqui, eu vou completar os quadrados. E eu vou juntar todos esses termos daqui. Então o que eu obtenho é o seguinte, que eu obtenho é x quadrado vezes x mais a sobre 2 ao quadrado, mais, pegando esse termo de baixo, c sobre 2x mais 1 ao quadrado, mais, se eu juntar esses termos, fica b menos a ao quadrado sobre 4 menos c quadrado sobre 4 x quadrado. E a gente sabe que esse primeiro termo daqui ele é não negativo, sempre, porque é produto de dois quadrados. Esse termo daqui ele também é não negativo. E, por hipótese, esse termo aqui ele é não negativo. Porque isso aqui é exatamente b menos a ao quadrado sobre 4 menos c quadrado sobre 4. Então, a gente acaba a solução de maneira bem simples. A gente completou o quadrado e resolveu essa questão bem introdutória. E outro fato que às vezes pode ser interessante é que essas desigualdades, elas às vezes nos permitem resolver igualdades. Talvez de duas maneiras. Elas nos permitem ou então ver que algo é impossível, ou então ver que a igualdade acontece apenas em alguns casos descritos. E esses casos descritos vão nos dar as soluções. Então, para esse caso, a ideia da solução é que, em geral, é complicado mexer com raízes. Então, o que a gente vai começar fazendo é levar tudo ao quadrado. Ok. A solução desse problema ela é a seguinte. Então, a ideia é que, como está em raiz quadrada e a gente em geral não gosta de raiz quadrada, a gente vai levar tudo ao quadrado. E vamos ficar com o sistema
da seguinte maneira. E como é algo mais ou menos padrão desse tipo de problema, a gente vai somar tudo para obter mais simetria no problema. Então o que a gente vai ficar vai ser 2x² mais 2y² mais 2z². Ok? E o que a gente vai fazer na verdade vai ser levar tudo pro lado esquerdo. A ideia que a gente vai usar vai ser o seguinte: o fato que a gente sabe que a mais b mais c ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então a gente quer usar essa fatoração com os vários termos que a gente tem aqui. E a gente não quer usar com x, y e z juntos ao mesmo tempo. E a gente vai querer adicionar sempre um fator 1. Então no caso, a expressão que a gente vai ter aqui vai ser a seguinte. Vai ser menos isso daqui mais 3 é igual a 0. Isso aqui significa que a gente tem mais 1, mais 1, mais 1. Então, o termo que a gente vai querer vai ser o seguinte: x mais y menos 1 ao quadrado. Você aqui tem x ao quadrado, tem 2xy, tem y quadrado, tem 2y, tem 2x e tem 1 aqui. E daí quando eu somo, y mais e menos 1 quadrado. Eu vejo que essa soma desses três quadrados vai dar exatamente essa expressão daqui. E eu sei que isso daqui é maior do que 0. Mas ainda, isso dá 0 se somente se cada um desses termos aqui dentro vai dar 0 também. Então a gente fica com o sistema x mais y igual a 1, y mais z igual a 1 e z mais x igual a 1. E o que a gente pode fazer, por exemplo, é a gente pode subtrair essas duas primeiras equações e que eu obtenho aqui x menos z é igual a 0. Ou seja, x é igual a y, então x é igual a meio. E usando essas duas daqui, eu obtenho que 2x é igual a 1. E a conclusão que a gente vai chegar no final é que x é igual a y é igual a z é igual a 1 meio. E a gente resolveu o problema de desigualdade, problema completamente algébrico, digamos assim, usando apenas desigualdades. E usando apenas esse truque do x². E daí agora apenas definindo uma outra vez, com uma espécie de revisão, né? Quando a gente tem números e eu vou supor que eles são positivos, apenas para a raiz enésima está sempre bem definida. Se a gente tem os números a1, a2 até a n, e eles são reais positivos, então a gente pode sempre definir a média aritmética, como sendo somar todos e dividir por n, e a média geométrica, como sendo multiplicar todos e tirar a raiz enésima. E um resultado clássico, que é entre as médias aritméticas e geométricas, é que a média aritmética é sempre maior ou igual do que a média geométrica, e mais ainda, a igualdade vale apenas quando A1 igual a A2 igual a N. Então essa espécie de extensão do x² igual a 0. E a gente vai ver por quê, no caso, né, com a demonstração. Então,
eu vou tentar dar uma demonstração clássica dessa igualdade e também bem elementar. E a gente vai separar em dois pedaços e vai ser algo que a gente chama de indução inversa às vezes. O que acontece é o seguinte, para isso é trivialmente verdade. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai provar para n igual a 2. Depois a gente vai provar que se vale para 2 elevado a algum k, então vale para 2 elevado a k mais 1. Então a gente vai realmente dando saltos e, por fim, provaremos que se vale para n mais 1, então vale para n. Então a ideia, digamos assim, isso implica que a gente vai provar para tudo, porque para 1 é trivial, né? Então a gente vai provar para 2, depois a gente vai provar para 4, depois a gente vai provar para 8, depois a gente vai provar para 16 e assim por diante. Mas se vale para 4, pela última hipótese vale para 3, se vale para 8, vale para 7, então vale para 6, então vale para 5. Se vale para 16, vale para 15, vale para 14, vale para 13 e assim por diante. E daí a gente acaba provando então que essa desigualdade vale para todo número. Então bora tentar provar para n igual a 2. Né? Então para n igual a 2, o que a gente quer provar é que a mais b sobre 2 maior ou igual do que raiz de ab. Isso daqui eu posso multiplicar por 2, isso aqui vale se somente se a mais b maior ou igual do que 2 vezes raiz de ab. Eu vou levar tudo para um lado, a menos 2 raiz de ab, mais b maior ou igual do que 0. E o que eu faço aqui então é isso exatamente, essa expressão daqui. Então, de fato, essa desigualdade é verdadeira, porque esse quadrado é maior ou igual do que 0. E mais ainda, ocorre a igualdade, se somente se ocorre a igualdade aqui, que é quando raiz de a igual a raiz de b, ou seja, quando a igual a b. Então a primeira etapa aqui está feita. E falta provar a segunda, então. Esse aqui é a parte 1, digamos. Agora a parte 2. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai supor para 2ak e sejam A1, A2ak mais 1 números reais positivos. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a média que a gente tem é dada por essa expressão daqui, né? 2 elevado a k mais 1, por definição. E eu vou separar nos 2 elevado a k primeiros e 2 elevado a k segundos. E o que eu posso fazer aqui é o seguinte, vou supor um 2ak aqui por fora, 2 elevado a k últimos, e tudo isso daqui sobre 2, né? Porque daí 2ak vai multiplicar com 2, vai ficar com 2 elevado a k mais 1. E daí eu sei primeiro que, por hipótese de indução, isso daqui é pelo menos a média geométrica, né? Então vai ser o raiz 2 elevado a k ésima do A1. K. Isso daqui, novamente também, pela hipótese de indução,
raiz 2 elevado a késima do A mais 1. Isso aqui dividido por 2. E agora usando o fato que a gente já provou isso daí para 2, então isso aqui vai ser raiz quadrada desses 2, mas isso significa apenas multiplicar a raiz, então isso daqui vai significar 2 elevado a k mais 1, raiz 2 elevado a k mais 1 ésima de todos esses A1, A2, k mais 1. E a gente provou então esse passo que vai aos pulos, né, do 2 elevado a k para o 2 elevado a k mais 1. E por fim agora a terceira parte. É um truque talvez um pouco mais sujo. Tem a ideia ok. Bora supor que é verdade para n mais 1 e bora pegar n números. A n reais positivos. E seja... Bora notar por P o produto. Então eu posso fazer o seguinte. Eu vou usar a desigualdade com n mais 1 para o A1, para o AN, e também, necessariamente para o produto, porque ele é muito grande, mas para a média do produto, que é o que faz sentido considerar. Então vai ser P elevado a 1 sobre N. E deu o que então? Eu tenho N mais 1 números reais aqui. Então se eu dividir isso daqui por N mais 1, vai ser pelo menos a raiz N mais 1 ésima do A1 até o AN vezes P elevado a 1 sobre N. Mas isso aqui por definição é P. E eu vou ter P vezes P elevado a 1 sobre N. Ou seja, isso aqui é P elevado a N mais 1 sobre N. Mas a raiz, então vai cortar com esse P elevado a N mais 1 aqui. E o que eu vou ter então é que esse A1 mais a N mais P elevado a 1 sobre N, tudo sobre N mais 1, é maior ou igual do que P elevado a 1 sobre N. Então o que eu vou fazer agora é trazer esse P elevado a 1 sobre N para o lado direito. Então, isso aqui o que eu tenho é A1, tudo isso aqui sobre N mais 1. Daí agora o que eu vou ter vai ser 1 sobre N mais 1 vezes P a 1 sobre N, maior ou igual do que P elevado a 1 sobre N. Daí então eu vou trazer isso daqui para o lado direito e eu vou subtrair o expoente, né? Então vai ser A1 a N, tudo sobre N mais 1. Vai ser 1 menos N mais 1, vai ser N sobre N mais 1 vezes P elevado a 1 sobre N. E daí esse N mais 1 corta com esse N mais 1. Esse N vem pra cá dividindo. E o que a gente conclui então é que o A1, então N, tudo sobre N, vai ser pelo menos o produto. Que é exatamente o que a gente queria provar. E a demonstração está finalizada. Eu diria que a prova é uma demonstração bastante interessante de aprender e é uma ideia muito boa que, embora essa indução inversa não costume aparecer, pode ser bom ter em mente, mas a parte mais importante é ter essa desigualdade como ferramenta, que é uma das mais importantes para se provar coisas e definitivamente a mais básica. E então, por exemplo, bora ir para o problema 3, que é um problema também eu diria não muito difícil, em uma aplicação bastante direta.
mas que é um enunciado bem simples e elegante, de certa maneira. Então, eu tenho n números reais, cujo produto deles é igual a 1. E eu quero provar essa desigualdade aqui embaixo. E dessa vez, a solução vai ser feita da seguinte maneira. Basta eu aplicar, então, o 1 mais A1. Eu sei que ele é pelo menos 2 vezes raiz de A1. E eu faço com todos. Até o 2 vezes raiz de AN. Eu tenho um produto disso tudo. Então, 1 mais A1. 2. Dois AN vezes o produto. Raiz do produto, mas aqui é 1. Então, exatamente 2AN. Como a gente gostaria de provar. E, ok. Esse plano foi só mais para aquecer. E o que a gente vai ver agora é uma versão mais forte da média aritmética e média geométrica. E para isso vou só comentar um pouquinho, porque é para média aritmética e geométrica ponderadas, né? Então, como a gente viu, para as médias anteriores, o que a gente tinha era que os coeficientes eram sempre 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, assim por diante. E os expoentes também, 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n. E a parte mais importante que acontece é que esses números eles somam 1, mas não precisam necessariamente ter todos iguais. Então, a gente pode ter pesos diferentes para cada um dos números, e esse é a desigualdade entre as médias aritméticas e geométricas ponderadas. Se eu escolher n reais positivos, cuja soma deles é 1, e n reais positivos quaisquer, então a média aritmética ponderada deles é maior ou igual do que a média geométrica ponderada. E nesse caso eu vou dar mais ou menos só a ideia da demonstração, porque eles são uma parte meio técnica. E quando eu falo ideia, eu quero dizer mais ou menos provar para números racionais. E a ideia geral seria que, como todo real, ele pode ser aproximado por racionais. Então, apenas provando pelos racionais e argumentando por uma espécie de limite, isso vai estar provado definitivamente. Então o que acontece é que a gente vai escrever os lambdas com o mesmo denominador. Então o lambda 1 vai ser o P1 sobre S. Lambda n vai ser o PAN sobre S. E o que eu posso fazer então é o seguinte: eu posso considerar as médias com A1, A2, AN, no qual o A1 ele aparece P1 vezes, o AN aparece PAN vezes, etc. E eu sei que P1 mais P2, etc. mais PN é igual a S, porque a soma dos lambda n é 1. Então, eu considero essa soma, e o que eu vou ter então vai ser o seguinte: vai ser que P1 vezes A1 sobre S, que é a quantidade de termos aqui, é pelo menos o raiz Sésima do A1 elevado a P1, porque ele vai aparecer também como produto P1 vezes, assim por diante, até o AN, PAN.
Mas o que significa então é que eu posso separar tudo em parte de P1 sobre S1. Então isso aqui me dá, ou seja, lambda 1 vezes A1, lambda n vezes a n, maior ou igual do que A1 elevado a lambda 1, a n elevado a lambda n. E assim a gente prova para os números racionais. Então, ela não é exatamente a generalização, visto que é consequência da mesma, exceto pelo fato que a gente pode fazer agora com números reais, embora não tenha provado essa parte. E essa versão ela é bem mais fácil de aplicar para resolver problemas, como por exemplo nesse problema 4. Aqui. Sejam A, B e C números reais positivos, tais que A mais B mais C é igual a 3. Mostra que A elevado a B vezes B elevado a C vezes C elevado a A é menor ou igual do que 1. E daí o que a gente vai fazer então é o seguinte. Ok, a demonstração desse problema usa um fato muito bem conhecido, que é o seguinte: A mais B mais C ao quadrado, 3AB mais BC mais CA. E isso segue C ao quadrado maior ou igual do que AB mais BC mais CA. Isso daqui segue do AMGM. Ou MAMG. Média aritmétrica e média geométrica. Então o que a gente tem é o seguinte, a gente tem que o 1 ele é igual a A mais B mais C sobre 3. Por outro lado, isso daqui é maior ou igual do que AB mais BC mais CA sobre 3. E eu posso ver isso aqui como sendo o A com peso B sobre 3, o B com peso C sobre 3 e o C com peso A sobre 3. Então significa que, usando a média aritmética e média geométrica ponderada, isso aqui é A elevado a B sobre 3, vezes B elevado a C sobre 3, C elevado a A sobre 3. E eu levo tudo ao cubo, porque do outro lado eu tenho 1. Então isso daqui implica que o 1 sempre pelo menos AB vezes BA vezes CA, que era o que a gente queria provar. E ok, agora a gente vai provar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é possivelmente a desigualdade mais importante ou mais clássica de Olimpíadas, e que fala o seguinte: se eu tenho por um lado n reais e do outro também n reais quaisquer, se eu tirar o produto deles e levar ao quadrado depois disso, é menor ou igual do que eu levar ao quadrado cada um deles e depois tirar o produto. E existem várias interpretações para esse resultado, mas a gente vai tentar ver isso de maneira bem algébrica. E então a demonstração ela usa novamente a ideia de que x² é pelo menos zero, mas vai ser um pouco diferente. Então a ideia vai ser a seguinte: a gente sabe que o AI t menos BI ao quadrado é sempre maior ou igual do que zero, né? Então eu posso somar tudo. Então eu sei que o somatório do AI t menos BI ao quadrado. Por outro lado, isso daqui vai ser exatamente o seguinte: AI ao quadrado menos 2 vezes somatório de AI e BI vezes t mais o somatório de BI ao quadrado. Isso daqui é sempre maior ou igual do que zero. E isso eu posso olhar como uma função de t, como sendo uma função de segundo grau. Isso me diz que o discriminante, que o delta, é menor ou igual do que zero. Né? Mas o discriminante vai ser o seguinte: o discriminante vai ser b ao quadrado, no caso esse termo quadrado menos 4ac,
Então eu preciso aqui 4 vezes somatório de AI BI ao quadrado menos 4 vezes... Opa. Isso aqui é menor ou igual que 0. Que é exatamente o que a gente quer, né? Eu corto 4 aqui e a gente prova o Cauchy-Schwarz. E é um truque bem interessante, né, a princípio. Ok, então a ideia seria eu tirar o produto e levar ao quadrado é menor do que levar ao quadrado e tirar o produto depois. E tem ainda, mais ainda, igualdade acontece apenas quando o A1 sobre B1 é igual a A2 sobre B2, AN sobre BN, etc. Porque essa igualdade significa que o delta é igual a zero, que significa que existe uma solução para esse sistema, ou seja, isso daqui é igual a zero. Mas isso é igual a zero somente se todos esses termos forem zero, mas a solução é T igual a BI sobre AI. Então eu preciso que todos os B's sobre AI sejam iguais. E essas são as partes mais úteis quando a gente quer mexer com igualdades e não com desigualdades. Então o problema 5 ele tem anunciado que é talvez um pouco diferente. A gente pega px, um polinômio, e vai ser coeficientes inteiros positivos, embora a gente pode considerar também algo um pouco mais geral. E para mostrar que para todo real positivo x, vale que se eu aplicar o polinômio 1 sobre x, isso vai ser maior ou igual do que o inverso do polinômio. E novamente, então, a ideia é bem simples. Bora lá. Eu vou olhar p de x como sendo apenas o AN vezes x AN A1x mais A0. E eu vou levar o p de x do lado esquerdo, então o que eu quero provar escreva, ou seja, p de x, isso é maior ou igual do que 1. Ok. E a expressão que eu vou ter então aqui vai ser a seguinte. Vai ser que de um lado eu tenho o AN vezes XAN mais A0. De outro lado eu tenho o AN vezes XAN. Opa. E como todos os termos são positivos, então isso daqui eu posso ver como sendo um elemento ao quadrado, sei lá, C1 ao quadrado, seja como sendo Cn ao quadrado, seja como sendo D1 ao quadrado e assim por diante. E daí então isso daqui vai ser maior ou igual do que o meu produto termo a termo das raízes. Então vai ficar AN mais A1 mais A0 ao quadrado. Mas como eu falei, os coeficientes são inteiros positivos, o que significa que essa soma daqui ela é pelo menos 1. E a gente provou apenas juntando as coisas e usando o Cauchy-Schwarz. E o problema 6 é um resultado que é equivalente à desigualdade de Cauchy-Schwarz, e às vezes é uma versão que é mais fácil de aplicar em diversas outras desigualdades.
E é bom ter em mente tanto essa versão quanto a original do Cauchy-Schwarz. E essa vai ser chamada de Lema de Tito, em homenagem ao Tito Andresco. Então, é novamente enunciado razoavelmente simples, seja n inteiro positivo, o A1 até a n, B1 até Bn reais positivos. Então, essa expressão daqui é pelo menos essa do lado direito. E novamente a demonstração vai ser bem simples, digamos. A demonstração é basicamente o seguinte: se eu chamar x1, xi do AI sobre raiz de BI e YI igual a raiz de BI. Então o somatório de xi ao quadrado vai ser o somatório de ai ao quadrado sobre BI. O somatório de yi ao quadrado vai ser o somatório do BI. E o somatório x e yi vai ser igual ao somatório do ai. Então o que isso aqui fala é que portanto, vezes o somatório do BI então realmente é equivalente porque é bem fácil de sair de um e para outro fazendo esse tipo de substituição apenas. É apenas uma forma escalada dela, mas ela é frequentemente mais simples de se usar, porque a gente muitas vezes tem esse tipo de desigualdade com termos, por exemplo, no denominador, como a gente vai ver logo. Ok. E usando o Cauchy-Schwarz. E esse é um problema clássico, digamos, da Olimpíada, que é frequentemente chamado de desigualdade de Nesbit. Então a ideia é apenas que sejam A, B e C números reais positivos, quaisquer. Então sempre vale essa desigualdade daqui. A sobre B mais C, mais B sobre C mais A, mais C sobre A mais B, maior ou igual do que 3 sobre 2. E um princípio que a gente vai vendo e que a gente vai explorar um pouco mais depois é que, em geral, nesse tipo de desigualdade, o mínimo ou o máximo ele ocorre ou então quando todos são iguais, ou então quando tem essa certa proporcionalidade, ou então também quando um é muito distante do outro, né? Digamos quando um dos termos tende para infinito, é algo que às vezes também ocorre. Ou então quando vai indo para o extremo dos intervalos que a gente está estudando. Nesse caso a gente vê que, por exemplo, isso acontece se A igual a B igual a C. E daí, ok. Deixa eu colocar aqui solução. E a solução novamente é bem simples, mas eu preciso mudar um pouquinho a cara para poder usar Nesbit. Então, eu quero que em cima apareça um quadrado perfeito, para eu poder usar. Então, aqui eu vou multiplicar por A, aqui por B e aqui por C. Então, o que eu vou ter vai ser A ao quadrado sobre AB mais AC, BA mais BC, CB mais CA. E eu sei que isso daqui é maior ou igual do que A mais B mais C quadrado sobre 2 vezes AB mais BC mais CA. E pelo que tem argumentado anteriormente, isso ao quadrado é pelo menos 3 vezes isso. Então isso daqui é pelo menos 3 meios. E a desigualdade saiu bem rápido. Tudo tranquilo? E ok, então o problema 8 é um problema aparentemente um pouco mais difícil, mas na verdade não exatamente. É um problema que
que vai acabar se reduzindo a desigualdade de Nesbit, de uma maneira até bem simples, mas que, por exemplo, já caiu na IMO anteriormente. E a ideia é mais ou menos a seguinte: a gente só tem termos no denominador e nem no numerador, então o que a gente vai fazer para equilibrar isso é inverter os números. Então vou considerar x igual a 1 sobre a, y igual a 1 sobre b, e z igual a 1 sobre c. Então, assim, o termo à esquerda se torna x ao cubo 1 sobre y mais 1 sobre z mais y ao cubo sobre 1 sobre x mais 1 sobre z. Opa, isso ao quadrado ao cubo. Sobre 1 sobre y mais 1 sobre x. E o que eu posso fazer agora, então, eu quero ajustar esse denominador, né? E eu de fato ajusto. Isso aqui, por exemplo, é z mais y sobre zy. E o zy vai para cima, então. Então o que vai ser x ao cubo vezes zy sobre y mais z. Mais todos os outros vão ser análogos, y ao cubo x z com x mais z mais z ao cubo xy com x mais y. E agora, como a, b e c é igual a 1, então xyz também é igual a 1. Assim. xyz ficamos com a expressão x² sobre y mais z mais y² sobre x mais z mais z² sobre x mais y. E agora, de novo, a gente cai na desigualdade que tem a estrutura do que a gente tinha, que é quase igual a Nesbit, né? E daí, então, esse daqui é pelo menos x mais y mais z ao quadrado 2 vezes x mais y mais z. Mas daí essa parte corta com essa daqui de cima. Isso aqui fica então com x mais y mais z sobre 2. Mas por média aritmética e média geométrica, x mais y mais z sobre 3 é maior ou igual do que o produto, que é 1. Então isso daqui é pelo menos 3 meios. E daí a gente resolve. Ou seja, então, muitos dos problemas de desigualdades são feitos mais ou menos dessa maneira. Você basta ter alguma ideia e seguir ela em diante por muito tempo. Que à medida que você for simplificando as coisas e utilizando os teoremas, você vai obtendo expressões cada vez mais simples, até em algum momento chegar em algo que você conhece. E por fim agora, a gente vai ver 2 truques especiais, mais uns particulares, mas não tanto. Então o primeiro é o de homogeneizar. E a questão é mais ou menos a seguinte, então: sejam A, B e C reais positivos, cujo produto é 1. Prove que A mais B mais C é menor ou igual do que A ao quadrado mais B² mais C². E daí algo que é meio infeliz, digamos assim, aqui, e que, por exemplo,
não era problemático em vários dos problemas anteriores. Nesse era e... mas, por exemplo, em Nesbit não aparece, que é, por exemplo, se eu multiplicar A, B e C por o mesmo lambda, tudo vai se anular, né? Aqui ficaria lambda A, lambda B e lambda C, né? E tudo iria cortar. Quando eu olho para o lema de Tito também, quando eu olho para Cauchy-Schwarz, quando eu olho para a média aritmética e média geométrica, em geral, muitas dessas desigualdades são homogêneas. Então o que acontece é que, às vezes, a gente tem um problema que nos dá uma hipótese, e uma desigualdade que não é homogênea, e a gente precisa achar uma maneira esperta de homogeneizar para resolver a questão. Então, nesse caso, é algo razoavelmente simples. Aqui eu tenho algo ao quadrado, aqui eu tenho algo ao grau 1, e aqui eu tenho algo de grau 3. Então vamos multiplicar do lado esquerdo por ABC elevado a 1 sobre 3. Então, na verdade, vamos provar. Que A elevado a 4 terços, 1 mais 1 terço, B elevado mais B elevado A elevado a 1 terço, B elevado a 4 terços, C elevado a 1 terço, mais A 1 terço, B a 1 terço, C elevado a 4 terços, que isso tudo é menor ou igual do que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Note que, em geral, quanto mais concentrados são os termos, maior vai ser o valor. Então aqui a concentração está tipo, só de grau 2, tem um termo sozinho. E aqui está bem espaçado com 4 terços, 1 terço e 1 terço. E essa filosofia é um pouco a filosofia da média aritmética geométrica. Que a gente tem 1 de um lado e a gente tem 1 sobre n de todos os outros, né? E com pesos também. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu quero usar a média aritmética geométrica. E o que eu vou olhar vai ser a soma, então 4 com 1, eu quero 6 termos. 4 deles vão ser A, 1 vai ser B e 1 vai ser C. Então o que eu vou querer usar vai ser o seguinte, média aritmética, média geométrica, pode ser com peso também, mas eu vou usar a clássica mesmo porque aqui é racional. Vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso tudo sobre 6 é pelo menos A ao quadrado 4 vezes, né? A ao quadrado a quarta. Tudo isso daqui, a raiz 6º é 1 sobre 6. E daí eu posso multiplicar o 2 por 1 sexto, vai ficar 1 terço. E aqui vai ficar 4 terços, né? Esse daqui vai ser A a 4 terços, B a 1 terço e C a 1 terço. Eu faço isso daí com o A 4 vezes, com o B 4 vezes e com o C 4 vezes. E daí o A ele vai aparecer aqui 4 vezes. Ele vai aparecer uma vez quando for calcular o do B 4 vezes e uma vez quando for calcular o do C 4 vezes. E daí então a gente conclui essa desigualdade daqui. Que daí A ao quadrado A a 4 terços, B a 1 terço. Mais A 1 terço. Que era exatamente o que a gente gostaria de provar, né? Então esse truque de homogeneizar, ele é uma técnica bem interessante pra gente
conseguir transformar em uma desigualdade, nossa desigualdade em algo que a gente consegue utilizar para provar algo. E, por fim, o truque 2 é o que a gente às vezes chama de olhar as extremidades. E eu vou explicar um pouquinho o que isso quer dizer na solução do problema, né? O problema ele é mais ou menos clássico também. Encontre o valor máximo para determinante de uma matriz com entradas A e J entre 0 e 1 inclusos, né? E daí, aqui a gente precisa se lembrar da fórmula para determinante, né? Entender que quando a gente tem uma matriz, nesse caso, matriz de 3×3, quando eu tenho uma matriz dessa maneira, e eu incluo o determinante, vai ser A11, A22, A33, etc. E em cada um desses termos, cada AI, ele aparece no máximo, cada A e J ele aparece no máximo uma vez, né? Então o que acontece aqui, o determinante é uma função afim em cada EJ. Então, se eu fixar todos os outros, quando eu olho para o AIJ, vai ser uma função dessa maneira daqui. Então, o máximo e o mínimo vão estar nas extremidades. Então, isso me diz que o máximo é obtido por uma matriz com apenas zeros e uns. E daí, o que significa, por exemplo, aqui, eu pego uma matriz que vai maximizar, e eu sei que eu posso reorganizar as coisas, as linhas e colunas, de modo que a diagonal seja 1, 1, 1. Porque eu sei que precisa ter pelo menos 1, 1, 1 em linhas e colunas diferentes, senão o determinante vai dar 0. E o que acontece aqui? Cada uma das diagonais dá um valor de no máximo 1 para o nosso determinante, né? Então isso daqui dá um valor mais 1. E eu sei que cada diagonal nesse sentido vai dar 1 mais 1 ou 0. E cada diagonal no outro sentido vai dar menos 1 ou 0. Então eu quero o máximo de diagonais nesse sentido e o mínimo no outro. Então, por exemplo, o máximo que eu poderia obter seria 3, possivelmente. Sendo que eu só poderia alcançar 3 se essa diagonal fosse só com 1, essa diagonal também tivesse apenas uns, e essa diagonal também tivesse apenas uns, mas nesse caso o determinante vai dar 0. Mas se eu pegar uma matriz dessa maneira, eu tenho aqui com esse e o resto com 0. Então acontece aqui soma 1, aqui soma 1, mas todos os outros no sentido vão dar 0. Isso daqui significa então que o determinante maximal é 2. E é obtido, por exemplo, por uma matriz dessa forma daqui, mas não exclusivamente. Eu poderia escolher 3 dessas diagonais, duas dessas diagonais, preencher tudo com 1 e a outra com 0. E essas são as formas de obter o determinante maximal.